Bom dia a todos e a todas aqui presentes ao plenário da Assembleia Legislativa. Bom dia aos telespectadores da TV Assembleia. Nós estamos hoje a essa audiência pública para se debater o projeto de lei número 651/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro do ano de 2019. Para essa audiência, dirigida pela nossa Comissão de Orçamento, Finanças e Economia, tem eu como presidente. E, evidentemente, com isso, é um dos momentos, uma das audiências mais importantes que se promove todos os parlamentos, seja ele a nível municipal, seja ele a nível estadual, ou seja ele a nível federal. É onde se discute exatamente, como eu coloquei, se estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2019. Para compor a mesa, eu convido o senhor Tadeu Barros, que é secretário especial de Planejamento e Orçamento do nosso Estado. Convido também a senhora Monique Souza de Assis, que representa aqui o nosso secretário da Fazenda. Convido o ilustre, esse grande alagoano de Sete Costados, filho de Bateguara, Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo, que representa o nosso Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Convido também a senhora Renata Barbosa, que é diretora de Finanças do nosso Tribunal de Justiça. É Renato, me desculpe, Renato. Desculpe mesmo. E convido também a doutora Estela Cavalcante, promotora de Justiça da Fazenda Pública do nosso Estado. Queria dizer aos senhores presentes, senhores telespectadores da TV Assembleia, antes de tudo eu quero registrar com muito carinho o aniversário de uma jornalista que nos acompanha há alguns anos aqui da Assembleia Legislativa, que hoje está aniversariando. Eu me refiro à jornalista Iela Diana. Em meu nome, em nome de todos que fazem a Assembleia Legislativa do nosso Estado, Iela, anos e anos de vida, e que você continue sendo esse grande instrumento de informação e de formação para a sociedade alagoana. Queria dizer que o objetivo, esta audiência pública tem como objetivo discutir, como foi dito, o projeto de lei número 651/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro do ano de 2019. Esta audiência pública será realizada em atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 1 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2004, parágrafo 2º e artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento interno da nossa
Assembleia Legislativa. Nós convidamos para abrir esta audiência pública, é o doutor Tadeu que vai fazer sua explanação, representando aqui o nosso nobre secretário de Planejamento do nosso Estado. Está com a palavra, doutor. Pode usar o nosso... Bom dia a todos os presentes. Em nome do deputado Inácio Loyola, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento a todos aqui presentes e que a gente possa aproveitar momentos como esse para exercitar cada vez mais alguns princípios tão importantes na administração pública, como transparência, como publicidade, como construção coletiva. Então, a ideia aqui vai ser tentar, da forma mais didática possível. Eu sei que muitas vezes falar de orçamento público é um assunto muitas vezes inóspito, e a gente vai tentar aqui trabalhar de uma forma mais palatável possível e mais transparente como que foi a construção desse projeto de LOA 2019. Bom, pessoal, como todos os senhores sabem, o orçamento já colocado pelo deputado Inácio Loyola é uma obrigação da Federação e dos Estados com base na Constituição e com base na 4320, em que o Estado ele tem que fixar, de acordo com as receitas estimadas, a despesa. Então, fazer esse equilíbrio, entre a receita estimada e a despesa. E mais do que isso, é aquele outro lado ali, pensando em um dos princípios de orçamento público, que é o da universalidade, trazer todas as despesas, todo o programa de trabalho, tudo que é feito pelo Estado dentro desse orçamento. Então, a lógica aqui é essa, é mostrar para vocês o que o Estado está preparando para fazer para 2019. Para a gente entender qual que vai ser a lógica da nossa apresentação. Como a gente colocou a LOA, eu tenho então a previsão, a estimativa de receita, e aqui a gente tem a representante da Secretaria de Estado de Fazenda, e a gente tem, por outro lado, com base nessa estimativa de receita, as despesas que vão ser realizadas com base nessa estimativa de receita. E aí nós vamos quebrar essas despesas em algumas etapas, até para entender da forma mais didática possível como que a gente vai chegando. Então, uma vez estimadas as receitas, a gente passa por despesas obrigatórias, e aí a gente está falando aqui encargos, despesa com pessoal, dívida. Eu tenho repasses constitucionais, saúde, educação, ciência e tecnologia. Eu tenho repasse para todos os outros poderes. E aí sim eu tenho a manutenção do executivo e a utilização que a gente vai ter para os investimentos do Estado. Então nós vamos seguir essa lógica aqui com vocês. Bom, esse primeiro quadro, então a gente fala em estimativa de receita, a gente tem um detalhamento aqui, quebrando entre as receitas correntes, são aquelas receitas que podem ser utilizadas para manutenção, para o custeio, e algumas receitas que são receitas de capital, são aquelas receitas carimbadas para investimento. O que eu chamo a atenção dos senhores nesse quadro? Receitas tributárias, e aí a gente tem um destaque para o ICMS, a gente tem ali já uma previsão de crescimento dessa receita tributária. E eu chamo a atenção também de outra grande fatia de receita corrente, que são as transferências correntes.
Então, essas transferências também, se a gente somar transferências e receitas tributárias, a gente tem quase que 90% das receitas correntes. Sob o ponto de vista de receita de capital, eu chamo a atenção para o trabalho hercúleo por operações de crédito, e aí vale um adeno aqui, muito bom. O Estado de Alagoas, mediante equilíbrio fiscal, austeridade fiscal, tem hoje uma nota super conceituada no Tesouro Nacional, o que permite que o Tesouro avalize o Estado de Alagoas como um dos estados mais confiáveis para se fazer operações de crédito. Então, essa avaliação do Tesouro Nacional é decorrente do trabalho de todo o Estado em relação à austeridade fiscal, qualidade do gasto público. E eu chamo também ali a atenção para alienação de bens, que a gente tem um aumento significativo, que é um trabalho para trazer o máximo de liquidez para a carteira de imóveis do Estado. Então, é um trabalho que é um grande gargalo em todas as federações e que a gente tem que trabalhar da melhor forma possível por trazer liquidez para a carteira de imóveis do Estado. Então, a gente chega ali, em receita orçamentária líquida, a gente tem um crescimento de 7%. Senhores vão ver ali um total geral e, a princípio, aquele número chega a falar assim, poxa, a LOA de 2018 é maior que a 2019? Não, até para ser transparente e mostrar para os senhores o que acontece ali. Ali acontece o seguinte, se os senhores observarem nas receitas intra-orçamentárias, eu tenho uma queda de 1 bilhão. Isso é um ajuste no orçamento, seguindo as normas de contabilidade, seguindo o Tesouro Nacional, que elenca na 156, que despesas primárias, e aí ele especificamente é o aporte para Alagoas Previdência, que era feita como uma receita intra-orçamentária, e agora há essa correção, se adequando ao manual de contabilidade pública preceituado pelo Tesouro Nacional. Então esse 1 bilhão ele entra direto no Alagoas Previdência. Então, a nossa receita orçamentária, eu tenho hoje um acréscimo de 7%. Bom, em cima ainda dessa estimativa de receita, a gente quebra ali para os senhores essa receita por fonte. Então, a gente vê ali recursos ordinários, então a gente vê ali, como eu já disse para vocês, o ICMS, o crescimento do principal imposto. A gente tem o Fundo de Participação dos Estados, a gente tem ali como importante receita Fundeb e convênios, a gente tem o SUS também. Então ali é um detalhamento para tornar transparente como que essa receita está quebrada por fonte. Que a gente quer mostrar aqui para vocês, seguindo aquela metodologia do segundo slide, dizendo que a gente sai da estimativa de receita, eu passo para as despesas, e aí das despesas, o que a gente tem? Repasses constitucionais. De acordo com a Constituição, 25% das receitas vinculadas devem ser destinadas para a educação. Então, o quadro ali de baixo, a gente mostra que nesse projeto de lei orçamentária, a gente chega a 25,76% do percentual destinado à função educação. Pode ir. Da mesma forma, a gente tem uma emenda à Constituição que prevê o seguinte: 12% das receitas vinculadas devem ser destinadas à saúde. Então, de acordo com a estimativa de receita colocada nesse projeto de lei orçamentária, dos 7.600, fazendo esse cálculo, a gente iria para quase 1 bilhão ali, 921 milhões, chegando aos 12%. E no projeto de LOA, a gente ultrapassou um pouco esses 12%, chegando a 12,39% distribuídos dessa forma. Ali eu chamo a atenção, muitos de vocês devem se perguntar ali, eu tenho Angesp. Angesp é a nossa agência de modernização. O que tem isso a ver com saúde? É porque a Angesp tem um contrato global, então toda a frota
do Estado está ligado a esse contrato. Então, eu tenho a frota da saúde. Então, toda essa frota da saúde é contabilizada ali. Da mesma forma, a gente tem também a necessidade e a obrigação de um repasse de 1,5% para a questão de desenvolvimento, ciência e tecnologia, aqui materializado por meio da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a nossa FAPEAL. Então, a gente tem 1,5% seria os 56 milhões, e esses 56 milhões eles estão lá destinados, atendendo a essa legislação. Bom, a gente falou então em despesas, eu falo em despesas, repasses constitucionais, a gente tem também as despesas obrigatórias. Então, a gente retira dessa estimativa de receita para ir contabilizando na despesa essas despesas obrigatórias. E ali a gente quebra para os senhores todas essas despesas obrigatórias. Como eu já tinha dito, a dívida, e aí eu falo de dívida interna e externa, eu tenho os precatórios e decisões judiciais, eu tenho os encargos gerais, pessoal e a reserva de contingência. A reserva de contingência, eu faço aqui um adendo que também é obrigatoriedade. A gente discutiu no meio do ano a nossa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e de acordo com a LDO, 0,5% deve ser destinado à reserva de contingência, o que está ali, o que atende a esse preceito lá discutido na LDO. Bom, passamos por repasses constitucionais, despesas obrigatórias e aí repasse a demais poderes. A gente tem ali, e eu chamo atenção para o 7,6% de acréscimo a todos os demais poderes. Tadeu, da onde que foi tirado esse índice? Esse índice, ele é exatamente o crescimento da RCL, da Receita Corrente Líquida. Passa no próximo slide. A gente consegue enxergar isso, então, o crescimento, de acordo com a estimativa de receita colocada pela Secretaria de Estado de Fazenda, de 7,6%, a gente respeitou esse índice para todos os poderes e para que o orçamento entregasse o princípio fundamental que receita estimada tem que ser igual a despesa, eu não posso ultrapassar, aí cabe um esforço do Poder Executivo de se adequar e a gente teve um crescimento um pouco menor para o Executivo de 7,2% em relação ao orçamento. Aqui a gente tem um breve resumo em relação a receita versus despesa. Receita principalmente fonte 00, então de esforço próprio, e aí eu chamo atenção principalmente, primeiro, para o saldo, eu igualando receita estimada e despesa distribuída. Chamo atenção ali para os investimentos, então a capacidade que o Estado, por meio de austeridade fiscal, por meio de qualidade do gasto, trazer cada vez mais investimentos, seja ele por operação de crédito, seja ele por esforço próprio. Então, isso converte em quê? Em melhores políticas públicas para o Estado de Alagoas. E aqui, um detalhamento da despesa total para o projeto de LOA. Então, a gente tem aqui os 9 bilhões e 800 distribuídos nos grandes grupos aí, na parte corrente, que a gente diz que é o custeio, o andamento da máquina, e na parte de capital, que é a parte de investimento, de modernização, e também a reserva de contingência, como eu disse já para os senhores, em relação à obrigatoriedade prevista na nossa LDO. Aqui eu faço um recorte dos investimentos. Então, se a gente for pegar ali a última coluna de total, a gente, só para esses órgãos, a gente ultrapassa quase a marca de 1 bilhão, e aqui eu estou falando de todas as fontes. Então, a gente está vendo ali CETRAN de CEINFRA, Fundo Estadual de Saúde e DR, e o total de investimento previsto para o exercício
que vem, e isso mostra o quanto que o Estado, com esforço próprio, com a capacidade de trazer operação de crédito e convênio de capital para investir em políticas públicas para o Estado de Alagoas. Isso evidencia de que forma que esses números do orçamento, essas tabelas, elas trazem real retrato para a população de Alagoas. Retrata numa qualidade de estradas, que hoje a gente pode falar, o Estado de Alagoas tem, pelo ranking do Conselho Nacional de Estradas, a segunda melhor malha rodoviária do Brasil. A gente tem uma capacidade de mobilidade urbana cada vez melhor. Por meio de operações de crédito para o ano seguinte, uma preocupação cada vez maior com urbanização e saneamento, principalmente nas mais de 100 grotas já identificadas. Então, uma melhoria constante nesse programa, que é um programa hoje chancelado por uma bandeira extremamente séria, que é a ONU Habitat, que está hoje no estado de Alagoas. Ela só está aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje a ONU Habitat, ela de perto acompanha esse trabalho feito nas grotas no estado, e também um desenvolvimento cada vez maior nos polos turísticos. A capacidade imensa que o estado de Alagoas tem é uma capacidade de atrair recursos para o Estado por meio de políticas públicas cada vez mais bem desenhadas para fomentar o turismo. E isso a gente encontra já em discussões em relação a operações de crédito para pegar alguns polos turísticos e urbanizá-los, torná-los cada vez mais atrativos para o turismo de Alagoas. Enfim, é buscar por meio desses investimentos atrair cada vez mais recursos, bem-estar para o estado de Alagoas e para a população do estado de Alagoas. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção. Vou me colocar aqui à disposição enquanto Secretaria de Planejamento. Temos a colega também da Secretaria de Fazenda para a gente discutir e cada vez mais trazer um orçamento em que, como eu disse, com uma construção coletiva. Eu só queria fazer um parêntese. Na LDO a gente discutiu em relação a amadurecimento do OCA, do Orçamento da Criança e do Adolescente, e há 15 dias atrás a CEPLAG esteve aqui para mostrar o trabalho desenvolvido, e eu acho que isso é fruto dessa discussão, é fruto dessa construção coletiva, é fruto dessa transparência. Muito obrigado. Em nome do deputado Inácio Loyola, eu agradeço e me coloco à disposição. Obrigado. Nós agradecemos participação do Dr. Tadeu Barros, que aqui representa o nosso secretário de Planejamento, o Dr. Fabrício Marques Santos. Eu queria comunicar aos presentes que nós teremos, depois da explanação, como foi feito do representante da Secretaria de Planejamento, e agora a representante da Secretaria da Fazenda, nós abriremos para debates. Teremos o tempo, será estabelecido o tempo, e aqueles que acham que devem participar desse debate, gostaria que o pessoal os nossos assessores estão aí para pegar o nome dessas pessoas. Mas quero passar agora a palavra à jovem doutora Monique Souza de Assis, que aqui está representando o nosso secretário da Fazenda, o doutor George Santoro. Fique à vontade, doutora. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar
todos os membros, né, desta casa, todos os presentes. Também gostaria de fazer menção, né, ao secretário Jorge Santoro, que fez questão de mandar um representante, viagem de última hora e ainda resolvendo questões de final de exercício. Todos já conhecem, né, como funciona, então houve a intempérie no caminho e ele fez questão de me encaminhar para poder aqui me disponibilizar, sanar qualquer questionamento, enfim, esclarecer, como bem o secretário Tadeu informou. E, bom, como ele tem muito préstimo por essa casa e se tratando de um assunto tão importante como a lei orçamentária, que tem a participação da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, gostaria mesmo de cumprimentá-los, dar um bom dia a todos e que esse debate seja promovido, né, por vocês e por nós da melhor forma possível. E não tenho muito a acrescentar com relação ao que já foi apresentado. Eu acho que o secretário Tadeu resume muito bem aquilo que está posto no projeto de lei. Também gostaria de reforçar um pouco mais com relação às finanças, né, estaduais, que nacionalmente vem ganhando notoriedade, como acredito que todos vocês também já acompanhem e saibam. Então, isso realmente é fruto de esforço não somente da Fazenda, mas como de todo o Estado. Então, isso reflete cada vez mais a promoção de investimentos, não somente do pagamento de despesas obrigatórias, né, aquilo tudo que o secretário colocou aqui, mas os investimentos que são tão necessários à nossa sociedade. Acho que fica claro que eu não sou alagoana, mas tenho muito carinho por essa terra e deixando claro que, independente disso, nós estamos aqui para trabalhar em prol realmente do Estado e da sociedade alagoana, que é para isso que o Estado existe. Então, é isso, fazendo menção, como eu disse, a questão do ajuste, tudo que tem sido feito nos últimos anos, os resultados que já vêm aparecendo com relação à dívida e tantos outros, são fruto desse empenho, e a nossa intenção é que assim continue e melhore cada vez mais, claro. E é isso, eu quero agradecer a todos os presentes e que a gente consiga promover aqui um bom debate com relação a mais, como disse o secretário, esse momento, né, que é tão emblemático, importante da nossa administração pública, e que ele possa ganhar também cada vez mais notoriedade no meio da sociedade. É um assunto que não é talvez tão conhecido, tão simples assim, para o nosso entendimento, né, o orçamento e as finanças públicas, mas é muito interessante, eu indico a todos que quiserem, e nos colocar à disponibilidade, né, a Secretaria de Fazenda e todos os técnicos que estão disponíveis para esclarecer qualquer que sejam as dúvidas e esclarecimentos necessários, bem como aquilo que não for necessário, quer dizer, aquilo que não for possível no momento, também nos colocamos para encaminhar qualquer relatório, enfim, sempre em prol da transparência pública, daquilo que tanta gente tem prezado e tem querido promover nesses últimos anos, né? É isso, muito obrigada. Nós agradecemos a participação da doutora Monique Souza de Assis, que aqui representa o secretário de Fazenda do nosso Estado, o doutor Jorge Santoro. Eu passo agora a palavra à doutora Estela Cavalcante, que aqui representa o nosso Ministério Público. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Estela Cavalcante, sou promotora de justiça há 20 anos do Ministério Público Estadual. Trabalhei durante muito tempo na Promotoria de São Miguel dos Campos e, recentemente, fui promovida para a 18ª Promotoria da Fazenda Pública Estadual. E eu não poderia deixar, né, uma oportunidade dessa, começando o meu trabalho na Fazenda Pública Estadual, de contribuir
não é, como representante do Ministério Público para a construção desse nosso orçamento, porque a importância do orçamento para o nosso Estado, para que as garantias dos direitos, não é, dos cidadãos e que as políticas públicas sejam mantidas e ampliadas, é importantíssimo que haja uma colaboração, né, e um empenho de todos os órgãos públicos que fazem parte do Estado. E o Ministério Público não poderia ficar de lado nessa construção. Então, por isso que a Fazenda Pública Estadual está aqui representada por mim e gostaria muito de continuar colaborando para a construção da lei orçamentária do ano de 2019. E é algo extremamente importante para que as políticas públicas, principalmente da área da infância, não é, com relação à questão da saúde, não é, do nosso Estado, sejam garantidas e que nós possamos ainda tê-las como prioridade. Então, o interesse do Ministério Público é esse, participar como um agente transformador da nossa sociedade. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Nós agradecemos também a participação da doutora Estela Cavalcante, que aqui representa, como já foi dito, o nosso Ministério Público do Estado de Alagoas. Nós vamos abrir agora para os debates. E a primeira pessoa a se inscrever aqui é o doutor Renato Barbosa, que, na condição de diretor financeiro do Tribunal de Justiça, evidentemente representa aqui o nosso Tribunal de Justiça. Bom dia a todos. Veja bem, eu vi com bastante atenção a explanação do nosso colega Tadeu, da nossa amiga aqui, e eu queria só tirar uma dúvida, um fato que me preocupou e preocupa a todos os alagoanos, com relação a algumas notícias de alguns sites que publicam-se por aí, de que o Estado estaria ultrapassando o limite da LRF com relação a gastos com o pessoal. E nessa mesma notícia, a reportagem foi além e, entre aspas, disse que o secretário Santoro teria dito que a forma de cálculo que se faz no Estado está diferindo da fórmula da Secretaria de Tesouro Nacional. Com relação especificamente a que os poderes, foi dito isso, estaria excluindo do cálculo o imposto de renda retido dos servidores. Isso me causou estranheza, porque eu gostaria de registrar desde já que, em relação ao judiciário alagoano, isso não acontece. Então, eu queria só que ficasse claro para a sociedade, essa notícia está sendo veiculada. Esse é um ponto. O outro ponto é só queria que me tirasse dúvidas, eu não entendi bem com relação àquele 1 milhão a menos da receita intra-orçamentária para a Previdência. Não consegui entender bem. Só isso, agradeço. Nesse caso, quem vai responder é o... Pronto, passo a palavra para o doutor Tadeu Barros. Bom, aquele 1 bilhão, ele sempre foi contabilizado como uma despesa intra-orçamentária. Então, ele entrava no orçamento e saía para o aporte da Previdência, para o AL Previdência. O que acontece? Se a gente for hoje na Lei 156, de despesas elegíveis do Tesouro Nacional, eu tenho um manual de contabilidade. Nesse manual de contabilidade, eu tenho lá expressamente que o Estado de Alagoas ele estava fazendo isso de forma equivocada. A gente tem até, inclusive, um e-mail do Tesouro Nacional dizendo que essa forma de contabilização era uma forma de contabilização que não estava adequada para a gente fazer essa adequação. E aí esse aporte ele entra direto no Alagoas Previdência. E aí, tecnicamente, se quiser para a gente mostrar, a gente pode até
está convidado para ir lá na Secretaria de Planejamento, a gente senta, te mostro tudo em relação à questão do STN, por que foi feito isso. Então, a gente tem toda uma recomendação e orientação do Tesouro Nacional para que isso fosse feito. O que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte, em relação a o que é o grande ponto importante para a sociedade alagoana, para o Estado de Alagoas, é capacidade e esforço para a consecução de políticas públicas. E isso a gente pegando a receita corrente líquida, a gente já tem esse crescimento, e esse crescimento nos permite ter, além de operação de crédito, esforço próprio, musculatura própria para investir no Estado de Alagoas em saúde, educação e segurança. E mais do que isso, até reforçando, além dessa capacidade própria, além desse esforço próprio, a gente tem hoje uma imagem para o Tesouro Nacional de responsabilidade fiscal. Isso é evidenciado por meio do que eles chamam de notas, de grades, e a gente hoje, Monique, se eu estiver errado, é B, não é? A gente é B. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro com nota D. Então, hoje, a União é uma grande avalista de Alagoas, acredita na responsabilidade fiscal de Alagoas, e isso reverbera numa capacidade de investimento e consecução de políticas públicas. Nós agradecemos o doutor Tadeu Barros e passamos agora para a doutora Monique para responder as indagações feitas pelo nosso querido representante do Tribunal de Justiça, o doutor Renato Barbosa. Oi. Eu acho que é muito importante isso que o Renato pontuou, e eu acho que realmente é necessário esclarecer, porque é um assunto que também não traz uma clareza. E recentemente, se eu não me engano, há 1 ou 2 semanas atrás, há pouco tempo realmente, o Tesouro Nacional publicou um boletim dos entes subnacionais, como anualmente ele costuma fazer. Inclusive, nesse boletim é onde saiu a nossa nota do rating do CAPAG, né, atualizado, onde a gente foi reafirmado como B, o Estado de Alagoas. Isso realmente merece muito mérito, que é muito importante isso para o próximo ano, na continuidade dessa política de investimentos do Estado. E nesse boletim eles fazem um resumo, né, de finanças dos estados, e tem um ponto específico que trata sobre a despesa de pessoal. E essa questão da divergência, né, do consolidado, daquele percentual que na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, existe um percentual máximo de 60%, consolidado para todo o Estado. Então, todos os poderes estão dentro desses 60%, sendo desse 60% um pedaço, um percentual para cada poder. O maior deles é realmente do Executivo, de 49%, e os outros 11% se distribuem entre os outros poderes. E, pelo relatório do Tesouro, eles até evidenciam, a gente pode também disponibilizar posteriormente esse relatório, mas está público no site do Tesouro Nacional. Eles colocam 2 colunas, né, realmente mostrando a divergência dos percentuais. No caso dos valores informados pelo Estado, consolidado, que seria a soma, né, daquilo que cada poder informa no seu relatório de gestão fiscal, publicado ao final do exercício. Esse relatório ele também é obrigatório ser publicado, quadrimestralmente eles são feitos e são disponibilizados ao público. E, no final do ano, existe um consolidado do ano. Então, quando eles foram fazer alguma conferência, houve a divergência da metodologia utilizada do Tesouro Nacional para a metodologia utilizada por cada ente para fazer o seu relatório de gestão fiscal. A nossa divergência foi relativamente pequena. Na verdade, todos os estados tiveram divergências. Está bem claro lá nesse quadro, então não fomos só nós, é um problema que está sendo enfrentado por todos. E, no nosso caso, segundo a metodologia do Tesouro, a gente ultrapassou 0,56%. Né? Então, lá, o total contabiliza 60,56%, que é realmente a relação despesa de pessoal pela receita corrente líquida. É assim que a gente chega nessa relação. E
existe a diferença, com relação à declaração eu não posso dizer expressamente, mas a princípio é isso. Existe uma diferença de metodologias, daquilo que é apurado pelos relatórios de gestão fiscal que cada ente preenche, e a metodologia do Tesouro Nacional, que é feita pelas contas consolidadas. E existem resoluções próprias que cada ente pode seguir, cada poder pode seguir. Então, às vezes, a diferença é em função disso, de alguma coisa que pode estar fora da conta. Você falou com relação, por exemplo, ao imposto de renda. Isso eu não sei, mas existem os casos que podem ser discriminados, outras rubricas de despesa, e aí pode acontecer que, no final, os totalizadores sejam divergentes, e, na hora de fazer a relação, realmente os percentuais fiquem diferentes. Então, o que aconteceu, na verdade, não é nenhum certo ou errado, é a diferença de metodologias. Mas também, segundo o próprio Tesouro, né, eles deixaram isso bem claro também no boletim, de que aconteceu, e aconteceu para todos, então acho que também ligou um alerta para eles, e aparentemente, pelo que eles disponibilizaram, já houve uma conversa junto com os tribunais de contas, né, de todos os estados, enfim, alguma conversa nesse sentido, para que ao próximo ano esses percentuais sejam equalizados, essas formas, né, de calcular, de construir os seus relatórios, e que no final tudo seja convergente. Então não haja essa discrepância de percentuais, nem no nosso caso e nem de nenhum outro estado, né, que realmente aconteceu. O nosso caso ainda foi pouco significativo, no caso foi 0,56%, além daquilo que seria o percentual consolidado. Então, é ruim, porém, é ruim no sentido, está ultrapassando o limite, e isso serve de alerta também, mas é um percentual muito pequeno, até em comparação aos outros, mas na nossa metodologia não existiu essa ultrapassagem. Mas eu acho que realmente é importante esclarecer e até verificar o boletim, mas acho que o Tesouro também deixou bem claro ali dessa questão dessas divergências e do interesse em equalizar essas metodologias, né, para que esses percentuais não sejam divergentes e não ocorra esse tipo de situação novamente, né. Queria saber se o Dr. Renato Barbosa está satisfeito com as explicações dos representantes da Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda. Nós temos aqui como inscrito para esse debate a Marcele Teles. Marcele Teles, está com você. Não acende aqui, o painel aqui está... Não. Aí, Marcelo. Agora. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcele, sou assessora da deputada Jó Pereira. Gostaria de cumprimentar primeiro, em nome da mesa, o deputado Inácio Loyola, que aqui preside esta audiência. Agradecer pela oportunidade de fala. Gostaria de justificar a ausência da deputada Jó, que tinha compromissos previamente agendados fora do país. Infelizmente, não conseguiu alterar a sua viagem e, por isso, não está aqui presente hoje. Então, gostaria de iniciar a minha fala pontuando e justificando a ausência da deputada Jó, que lamenta muito não poder participar desse momento, que, para a deputada, todos sabem que é de extrema importância. Aproveito a palavra para aqui agradecer ao secretário Tadeu, à CEPLAG, por toda a atenção na construção do OCA. O OCA foi um sonho da deputada Jó. O OCA foi construído a muitas mãos a partir de uma emenda da deputada Jó Pereira, de autoria da deputada, mas nós aqui não podemos deixar de agradecer à CEPLAG pela atenção de sempre, na pessoa do Wagner, que nos atende, que nos aguenta durante todo o ano, questionando, pedindo, pleiteando, e somos sempre muito bem atendidos. E hoje nós temos aí Bernardo Uoca, Bernardo que participou conosco do fórum, e em nome do Estado, em nome da população, em nome da criança, do adolescente, nós agradecemos, porque o OCA finalmente está aí. Aproveito para pontuar que já foram protocoladas na casa as emendas neste ano, tanto do OCA quanto da oncologia,
dos 100 milhões da oncologia, pedir já ao deputado Inácio, né, essa atenção junto aos demais deputados da Casa para essas duas emendas que, novamente, a deputada Jó já protocolou esse ano. E aqui eu não poderia deixar de pontuar, agora eu falo enquanto cidadã, que quando na tela de investimentos, o secretário pontuou, e aí eu vou enumerar conforme ele disse, nos investimentos, ele começou falando das estradas, mencionou que nós somos a segunda melhor malha viária do país, depois ele seguiu falando de urbanização e saneamento, por fim, pontuou os polos turísticos e a importância do fomento ao turismo. Acho, sim, de extrema importância. Sentimos falta, e aí, enquanto cidadã, de ouvir um pouquinho sobre investimentos na saúde e educação. E deixo aqui minha frase do sonho de cidadã, quando nós vamos ouvir aqui nesta casa que somos, além da segunda melhor malha viária do país, teremos a melhor educação, a melhor saúde desse país. É isso que a gente espera, é isso que a gente busca, e eu gostaria realmente, de, enquanto cidadã, pontuar que sentimos falta de ouvir um pouquinho sobre investimentos na saúde e educação. Agradeço imensamente a todos. Encerro aqui. Agradecemos a participação da assessora da deputada Jó Pereira e, evidentemente, passamos a palavra ao doutor Tadeu Barros para fazer suas explicações em relação, dar suas explicações em relação às indagações da Micela. Marcele, primeiro, é muito bom ver esse resultado, essa construção, como eu disse aqui, é tudo essa construção coletiva. E ver isso, esse time aqui, o tanto que esse time se envolveu para a gente ter um OCA, para a gente ter um amadurecimento. E eu falo que eu gosto muito de uma frase o seguinte: pense grande, comece pequeno e escale rápido. E a gente tem sempre buscado isso. Todas as críticas que são vindas, a gente tenta absorver e transformá-las em resultados cada vez melhores para a sociedade alagoana. Eu acho que o OCA é um grande exemplo disso. A gente que agradece a vocês por serem tão participativos, vocês não incomodam, pelo contrário, vocês ajudam nesse princípio de construção coletiva. E como você disse, sabe, a Secretaria de Planejamento está sempre de portas muito abertas para que a gente faça essa construção. Em relação à explanação, quando eu coloquei ali, saúde e educação, a gente às vezes tenta ser rápido ali para não ficar algo enfadonho, mas concordo plenamente com você, e aqui eu tenho alguns dados da preocupação do governador em relação à saúde e educação. Um primeiro rastro, um cheiro disso é o seguinte: o secretário Fabrício estava certo para vir aqui, ele não veio justamente para uma discussão de saúde, que é uma discussão de profissionalização dos serviços de saúde por meio de OS, das organizações sociais. Então, o Estado de Alagoas já começa a operar com a primeira OS no Ibigato, então, todos vocês sabem como que era a operação lá, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir profissionalizar. E não só lá, essa discussão é para ampliar esses investimentos como o Hospital Metropolitano, o Hospital da Mulher. Não é simplesmente entregar equipamento. Eu preciso ter infraestrutura e, mais do que isso, preciso ter serviços de excelente qualidade. E esses serviços de excelente qualidade, hoje, grandes referências, não só no Brasil, mas como no mundo. Eu falo que a gente tem que buscar essas inspirações, não só aqui. A OS mostra o quanto que os serviços podem ser feitos de excelente qualidade. Então, a gente está buscando inspirações, por exemplo, a gente tem Albert Einstein em São Paulo, hoje, o quanto que ele é referência no mundo. Então, a gente
vem discutindo, e aí não só discutindo, mas já implementando isso, já no Ibigato e também nos próximos hospitais, como eu disse para você, Metropolitano e da Mulher. A preocupação do governador em relação a essa agenda, ela é gigantesca. O quanto que ele nos pede, enquanto Secretaria de Planejamento, enquanto a capacidade de articular políticas públicas com todos os órgãos, do nosso papel de sair de uma burocracia e conseguir ser efetivamente atender ao cidadão. Um outro exemplo que eu digo, Secretaria de Planejamento, o nosso JA, eu falo que o nosso JA é atendimento ao cidadão, é serviço público na veia. O que a gente está fazendo? A gente foi convidado para apresentar e a gente está utilizando inteligência artificial para atendimento ao cidadão. Então, foi alvo de premiação em Nova York pela Unicef, porque hoje a gente ganha capilaridade tendo inteligência artificial e o cidadão perguntando e questionando em relação a mais de 1.500 serviços públicos prestado pelo Estado de Alagoas, de qualquer lugar, seja de um smartphone, seja de um computador, não precisando que enfrentar fila. E em relação à educação, a gente teve felizes notícias com as últimas notas do IDEB e o quanto que Alagoas caminhou, o quanto que Alagoas avançou. Mas isso é pouco para a gente. Como você disse na sua fala, a gente precisa ter excelência em todos esses serviços. E a gente começa pela base. Qual que é essa base? Tendo uma qualidade fiscal para investir nessas agendas prioritárias. Mais uma que não foi dita e que deve ser alvo, segurança pública. O quanto que a gente conseguiu avançar nos últimos anos em segurança pública. Isso é retratado aonde? A gente tem hoje o CLP, que é terceiro setor mais reconhecidos no país, que tem o ranking de competitividade, que é uma cesta de 66 indicadores: saúde, educação, segurança, inovação e bem-estar, e por aí vai. E se vocês procurarem, o estado que mais avançou no último ranking de competitividade foi o estado de Alagoas. A gente subiu 8 posições no último ano no ranking de competitividade, que mostra o quanto que Alagoas vem evoluindo e todas essas 66 indicadores, sejam de saúde, segurança e educação. Mas a gente continua inquieto e a gente quer subir cada vez mais e preocupando para esses investimentos, sim, tornarem em serviços públicos melhores, que é a nossa obrigação para o alagoano. Queria saber se a Marcele Teles está satisfeita com os esclarecimentos do doutor Tadeu. Queria saber que nós não poderíamos deixar também de ouvir agora o representante do nosso Tribunal de Contas de Alagoas. E o doutor Lúcio de Mello vai, evidentemente que não tem ninguém mais inscrito para o debate, eu passo a palavra ao representante do nosso Tribunal de Contas, o doutor Lúcio de Mello. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente da mesa, o doutor Inácio, e cumprimento todos os presentes. Acho que as explanações foram totalmente satisfatórias, presidente. O tribunal não tem nenhuma dúvida, se coloca a contento com as explicações. Muito obrigado. Curto e objetivo. Eu quero dizer que como nós abrimos essa audiência é competência de ser capitaneada pela Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, na qual eu sou o presidente. É de grande importância, como eu disse, para os municípios, é de grande importância para os estados, e é de grande importância para o Brasil, porque é aqui que se define para o ano seguinte o que vai se gastar em todas as áreas: saúde, educação, segurança, infraestrutura, esporte, lazer e por aí vai. Nós queremos agradecer as presenças do doutor Tadeu Barros, representando aqui
a nossa Secretaria de Planejamento. Queremos agradecer a ilustre carioca, que está adorando Alagoas, e acredito que logo, logo, a doutora Monique, quando perguntarem onde ela nasceu, ela vai dizer que nasceu no dia que chegou aqui em Alagoas. Muito obrigado por sua presença, representando a Secretaria da Fazenda. Quero agradecer a presença da doutora Estela Cavalcante, que aqui representa o nosso Ministério Público. Quero agradecer a presença do doutor Luiz Gustavo Santos Lúcio, que representou o nosso Tribunal de Contas, e o nosso amigo, o doutor Renato Barbosa. Mais uma vez, minhas desculpas na abertura. Renato Barbosa, que representa o nosso Tribunal de Justiça. E quero aqui registrar as presenças de Clerisvaldo Oliveira Almena, coordenador de esportes e promoção de integração da AABB Comunidade, a Marileusa Fernandes Vanderlei, representante da Coordenadoria de Organização Integrada da AAB Comunidade, a Adriana Arruda Madeiro, a Kelly Carina Clóvis de Araújo, a Lanaíse Torres Dantas e o doutor Luiz da Rocha Cerqueira, que representa o Centro de Atração Psicossocial da Criança e do Adolescente. Queremos agradecer também a presença aqui do jovem Alexandre Ribeiro Muniz, que representa o transporte alternativo do nosso Estado. Por conta disso, minha gente, senhores telespectadores, senhores representantes das secretarias, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, os nossos agradecimentos, e com isso eu encerro essa audiência pública, e em nome da Tereza Melo, a nossa chefe de cerimonial, a talentosa Tereza Melo, eu agradeço todos os servidores desta Casa Tavares Basto. Muito obrigado e um bom dia a todos. Pronto, quero registrar a presença são 4 representantes aqui do Conselho Tutelar. Vocês são de Maceió, então queremos agradecer a presença de vocês aqui e, evidentemente, com isso vocês representam todos os conselhos tutelares do Estado de Alagoas. Muito obrigado, como eu disse, e um bom dia a todos, que Deus nos proteja.